Graça e paz, gente. Estamos aqui no Fortalecendo a Fé, um podcast, estreia, né, do podcast da Igreja Céu Baipendi. E eu sou Adriano Fonseca, sou músico aqui na igreja, né, na Céu Baipendi. Estamos hoje aqui com o nosso pastor fundador e presidente do Ministério Céu, Donizete Fernandes Maciel. Pastor? Amém. Fico feliz, bastante honrado em ser convidado por esse podcast inaugural, né, da Céu Baipendi. Me sinto honrado porque a história de ministério começou aqui em Baipendi. Também tive o privilégio de nascer aqui em Baipendi e me sinto bastante honrado. Fique à vontade, pergunte o que precisar. Vamos perguntar. Vamos lá. Vamos perguntar, a gente vai conhecer então um pouquinho da infância, quem é, né, o pastor Donizete, né? Quer dizer, não o pastor, né, o Donizete Fernandes Maciel. Donizete é uma pessoa de família humilde. Minha família são 8 irmãos. Eu sou o terceiro dos 8 vivos. Até hoje, graças a Deus, todos vivos. E nasci aqui em Baipendi, nasci ali na Lavrinha, ali na venda do Chiquinho. Meu pai tinha estação de trem ali, a linha de trem, aliás, a linha de trem, meu pai é ferroviário, então eu nasci ali. E me lembro até com 4 anos de idade, que a minha mãe foi professora numa escola que tinha ali na usina. E eu lembro direitinho da mulher que me olhava, quando a mãe ia sair para a escola, eu não queria que ela fosse, eu ficava chorando muito, eu fazia muito assim, nunca mais esqueci, com 4 anos, até que depois minha mãe tinha que ir para a aula, e eu nasci ali naquele local. E fui crescendo, pessoa simples, humilde, como a linha de trem. Não sei se alguém de vocês aqui tem lembrando da linha de trem, porque faz muitos anos que acabou. Quer dizer, eu tenho assim agora, por fotos a gente vê, inclusive a gente mora perto ali, né? Então a gente tem muita foto, muita lembrança. Um tempo muito bom, excelente aqui de Baipendi, eu me recordo. E era criança, meu pai mudou para Uruoca, mudou para as Furnas, depois meu pai foi para Cristina. Lá em Cristina é outra linha, lá a linha era Soledade, Sapucaí. Aqui era a linha Soledade, parece que era Antinas, do lado para cá. E acabou essa linha. Quando acabou essa linha, meu pai foi transferido para Cristina. De lá, depois ele foi transferido para Ouro Fino. Aí entra a minha história. A minha história entra aí, porque em Cristina eu já estava na escola. Eu fiz o 4º ano, que tempo tinha 5º ano, né? Que hoje é fundamental o ensino. Quando eu estava na 7ª série, que é hoje a 7ª série, naquele tempo chamava 3ª série ginasial, começa a minha história espiritual. Conto já ou quer perguntar mais? Não, pode contar. Essa já seria a próxima pergunta, né? Sim. Como que se deu, né, a sua conversão? Como que foi o conhecer a Cristo, né? Já foi na sua infância? Foi mais na juventude? Adriano, é o seguinte, o meu nome Donizete vem que a minha mãe deu por causa do padre Donizete. Quem foi padre Donizete? Padre Donizete é um padre famoso da Igreja Católica, da cidade de Tambaú. E no meu tempo de criança, até jovem, adolescente e jovem, eu me lembro que numa rádio, eu não lembro que é o nome da rádio, tinha uma bênção, chamava Bênção do Santo Padre Donizete, todo dia 6 horas. E naquele tempo, quando eu nasci, o maior orgulho da família era ter um padre na família. Então a minha mãe começou a alimentar a ideia de ter um padre na família. E foram trabalhando comigo para eu ser um padre. Então eu fui crescendo com aquela mentalidade de ser um padre. Quando eu tive mais ou menos ali para 12, 13 anos, até ali eu fui bem. Fui canalizando para a gente ter um padre na família. Ali a minha cabeça começou a virar. Me envolver com as amizades, escola, e aí a cabeça foi virando, e eu fiquei um adolescente, um jovem, um despertar sexual muito malicioso. Eu era problemático até na escola, porque eu era pessoa assim que eu me considero hoje, me vendo hoje, considero que eu ficava até das meninas, mexendo e falava o que vinha na boca, eu não tinha muito respeito. Até que veio a minha conversão.
quando eu tinha para 15 para 16 anos, que eu estava na 7ª série hoje, que era a 3ª série ginasial, nós tínhamos aula de religião lá. Tinha uma irmã de caridade chamada Eudóxia, lá da cidade de Cristina, e ela dava aula de religião. E todo mundo pintava e bordava na aula de religião. Para ter uma ideia, eles viravam as carteiras de cabeça para baixo. E eu nunca... Eu era uma pessoa assim, maliciosa, mas eu não gostava de desrespeitar os mais velhos. Então eu falei assim, gente, isso não é justo. Aí eu me lembro que um dia eu estava fazendo um trabalho de história, junto com os colegas, esse trabalho de história, atrás da Igreja Católica em Cristina, e o Cônego Artêmio, que era o padre na época lá, ele pegou e avisou no microfone: as pessoas que quiserem se confessar, dirigem-se ao confessionário, para nós aumentar na Semana Santa. O Espírito Santo falou no meu coração naquele momento: você precisa mudar. Oh, glória a Deus. A sua vida precisa mudar. Aí eu virei para meus colegas e falou: a partir de hoje eu vou ser diferente. Amém. Diferente como, Donizete? Eu não vou ser esse homem que eu sou. E eu saí dali, deixei ele lá naquela sala, que é um local que está fazendo trabalho, e eu fui lá na Igreja Católica, me ajoelhei perante o padre, aquela forma que eu conhecia de religioso, porque eu era católico. Aí eu me confessei, contei todos os pecados detalhadamente. O padre me deu uma sentença forte para me fazer rezar, Pai Nosso, Ave Maria, tudo que tinha direito. Eu fiz tudo aquilo com fé. Aí que vem a fé. Não está falando fortalecendo a fé. A fé mudou. Porque eu, a partir daquele dia, eu já saí diferente dali daquele lugar. O primeiro desejo que surgiu no meu coração foi pegar uma Bíblia, porque foi Deus que falou comigo. Nem foi o padre, foi Deus que falou comigo. Deus, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Aí eu me lembro que eu fui para a escola e eu morava na cidade, meu pai colocou a gente na cidade de Cristina. Como ele era ferroviário, ele morava no Anil, uma turma, ficava 10 quilômetros de distância. Aí eu fui lá, eu lembrei, meu pai tinha uma Bíblia, de vez em quando eu via ele lendo uma Bíblia debaixo do pessegueiro. Aí eu fui lá e achei aquela Bíblia, catei aquela Bíblia, era a Bíblia de crente, porque, infelizmente, naquele tempo falava Bíblia dos protestantes e Bíblia dos católicos. Todas são iguais, embora a Bíblia católica contenha alguns livros a mais que as nossas evangélicas, mas o restante é tudo igual. Aí eu catei aquela Bíblia e trouxe para casa e comecei a ler a Bíblia. E Deus começou a falar comigo. E eu comecei na aula, normalmente na escola de novo, já parei de ficar maliciando, falando com as moças daquele jeito, as mulheres, eu era muito sem vergonha, assim, no meu modo, no meu comportamento. Aí eu comecei a mudar e comecei a prestar atenção na aula de religião. Aí tem um versículo que mudou a minha vida, porque a irmã Eudóxia, eu me emociono porque faz parte da minha mudança. Na aula de religião, ela falou assim: Donizete, lê para mim Mateus 18 e 20. Eu peguei, abri a Bíblia e li: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Glória a Deus. Esse versículo mudou a minha vida. Eu não gostava de protestante, não gostava de crente, tinha raiva dos crentes, protestantes. Eu tinha raiva pelo seguinte: eu passava perder, eles estavam só falando, Jesus é bom, Jesus salva, é uma beleza. E lá tinha só uma Assembleia de Deus que era mais forte em Cristina, e sempre que eu embora eu fosse amigo de muitos deles, mas eles falavam, eu achava que eles eram orgulhosos, que achavam que a salvação era só deles, e eu não aceitava aquilo dentro de mim. Aí eu comecei a passar e comecei a observar uma coisa. Eu estou contando a minha história, para ofender nenhum, nem católico, nem espírita, seja a religião que for, estou contando a minha história. Eu peguei, comecei a falar, gente, não depende de eu gostar ou não gostar. Se a Bíblia está falando, onde tiver 2 ou 3 reunidos meu nome, estou eu no meio deles, o meio dos meus colegas, eu chego a perder, só falo em mulher, só falo em sexo, só falo em pecado, só falo em filme errado, só falo em, desculpa a expressão, naquele tempo falava zona, baixo meretrício, que lá em Cristina não tinha, mas tinha em São Lourenço. E eles faziam lotação em Cristina para vir para São Lourenço, Baixo Meretrício, que era na entrada de São Lourenço, ali perto
do bairro Nhaxica hoje. E eu ficava assim, chateado, porque eles me convidavam para vir para ali, quando eles perceberam que eu mudei de vida, comecei a mudar de vida. Então eu estava acostumado a ir na praça de Cristina, e eu ia com eles, e a partir daquele dia minha vida mudou. Qual foi o meu primeiro desejo? Ler a Bíblia. Já vi que Deus falou comigo, o Espírito não falou comigo. E comecei a ir nas missas. Eu ia na missa, a primeira missa que tinha, se fosse das 6, era das 6, se fosse das 7, das 7. Por exemplo, eu ia na missa das 7, eu ia na missa das 8, ia na missa das 9, ia na missa das 10, em tudo. Acabava a missa, eu ia para minha casa, aí de noite ia na última missa que tinha, não sei se era 6 da tarde ou 7, uma coisa assim, a gente ia para a praça. Chegava lá, eu ficava meio deslocado, porque os meus colegas só queriam continuar aquela vida deles, falar aquela borracha que começou a ser borracha para mim. E eu peguei e falei assim, não, isso não é vida. Aí eles fizeram um desafio para mim lá, e eu não gostei daquele desafio que fizeram, vou evitar falar aqui para ninguém ficar ofendido. E eu peguei e falei assim, não está certo isso. O que eu comecei a fazer? Dali para frente, e eu comecei a pregar em casa, comecei a ler a Bíblia e pregar em casa. A minha irmã mais velha que eu, hoje ela é presbítera, Francisca, é a nossa tesoureira da Céu Ouro Fino, ela foi viajar para a cidade de Lavras, lá ela foi na casa de uns crentes, lá ela foi na Assembleia de Deus, porque eu pregava muito para ela, e eu como católico pregava muito para ela a Bíblia, do jeito que a Bíblia era. Ela foi lá, chegou lá, ela foi na Assembleia de Deus, ela voltou falando, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Eu falei assim, ó, fica você, então, que você na Assembleia de Deus, eu vou continuar católico aqui, e continuei indo. Então ela ia na Assembleia de Deus, eu ia na Igreja Católica, e lendo a Bíblia. A minha mãe chegou em mim, meu filho, eu pus o nome de Donizete, para você ser padre Donizete, e você está me decepcionando, para de ler a Bíblia. Minha mãe me proibiu, pare de ler a Bíblia. Mas por quê, mãe? Porque quem lê a Bíblia vira crente. Ela falou isso para me intimidar, me despertou mais curiosidade. Eu falei, mas por que quem lê a Bíblia... Surtiu efeito contrário. Você efeito contrário. Por que quem lê a Bíblia vira crente, vira protestante? Ela não falou vira crente, vira protestante. Naquele tempo falava protestante. Aí eu peguei, comecei a ler mais. Aí vem uma série de experiências que eu vou te falando ao longo do tempo. Essa experiência que o pastor teve, essa questão do padre, né, de começar a ler a Bíblia, mais ou menos cruza também comigo quando eu comecei, porque o pastor lia debaixo de um pessegueiro, não é isso? Meu pai lia a Bíblia debaixo de um pessegueiro. Eu costumava ler uma bíbliazinha pequenininha da Edições Paulinas, que a minha mãe tinha, se eu não me engano tem até hoje, e eu a lia debaixo de uma mangueira, e ainda católico, né? E até de tanto eu ler aquela bibliazinha que eu questionei o padre, eu fui até o padre para questioná-lo a respeito daquilo que eu estava lendo e por que não era daquele jeito, né? E me emociona também saber, né, essa experiência que o pastor teve, porque ontem nós estávamos conversando. Sim. Nós dois estávamos lá na rede de homens, né, conversando, e o pastor até falou com o pessoal no assunto que estava, né, sendo pautado ali, na questão do confessar. Isso. Se o pastor lembra? A questão do confessar. Confesseis para que... Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Mesmo que não fosse, de repente, numa igreja ou evangélica, né? Mas é que o pastor disse, o Espírito Santo te tocou e aquela confissão, né, que o pastor fez ali, te sarou. Porque eu fiz de coração. Eu entendi, embora foi o padre que falou, não estou mandando ninguém fazer isso na igreja católica, cada um na sua igreja, a igreja evangélica tem um outro estilo. Mas para mim foi a forma que Deus me chamou. Ali eu entendi, e a minha vida começou a mudar, Adriano, da tal forma, que eu comecei a cantar no coral da Igreja Católica, era de Cristina. Comecei a cantar no coral da Igreja Católica. A irmã Eudóxia, essa que me ajudou, ela me chamava de meu cantorzinho. Aí eu cantava tal, e a minha vida começou a mudar. Eu fumava na época, aí eu larguei de fumar, e passei 2 meses sem fumar. Infelizmente, porque o líder religioso nosso da Igreja Católica na época lá, fumava.
e fumava cigarro de palha, embora eu não concordasse, mas ele fumava, eu voltei a fumar de novo. Até pelo mau exemplo dele. E daí pra frente deu o que fazer para largar de fumar de novo. Aí eu ralei como um condenado para largar de fumar. Aí tem que ter uma libertação. Mais à frente eu falo como foi minha libertação. Foi quando eu comecei a namorar a Ivane. Só quando eu comecei a namorar. Essa é uma questão que a gente quer saber também, né? Como que foi essa... Como conheceu? Foi lá em Ouro Fino? Foi aqui em Baipendi? Porque até então ela é daqui, a família toda daqui, Isso. né? A minha esposa é natural de Cambuquira e morava aqui em Baipendi. Trabalhava num açougue que é do Zé Paiva, um senhor que tinha uma mãozinha, ali perto da Assembleia de Deus Madureira. Ela trabalhava, era um açougue, como é que chama a venda? Mercearia. Mercearia e açougue junto. Ela trabalhava na parte de mercearia. E eu morava em Ouro Fino. Os meus pais, meu pai que minha mãe tinha vindo aqui em Baipendi. Os meus tios, tio Né, tinha uma família grande já que era evangélica, era da Assembleia de Deus aqui, e eu vim com meu irmão, eu estava num processo de conversão, porque eu estou falando, observe que eu falei que lá em Cristina, eu ia nas missas, aí quando acabou a missa, eu perdi o gosto de ir na praça. Por que eu perdi o gosto? Porque chegava lá os meus colegas ficavam zombando de mim. Zombavam. Agora, quando eu chegava na rodinha deles, eles estavam só falando em mulher, só em coisa de pecaminosa. Aí quando eu chegava, para de falar que chegou o padre. Para de falar, chegou o padre, agora não pode falar mais. Aí eu comecei a ficar incomodado com aquilo. E eles, para zombar de mim, falaram assim, olha, hoje vamos fazer uma lotação para São Lourenço, vamos também? Aí eu ficava sem graça. Para não encrencar com eles, mas não querendo deixar de ser católico, o que eu fiz? Eu ia nas missas e de noite, ao invés de eu vir para a praça, eu ia para a Assembleia de Deus no culto, porque pelo menos lá eles iam falar em Deus, ia falar as coisas, eu não ia ficar escutando aquelas neiras dos meus colegas. Até que chegando lá, eu vi que tudo que eles estavam falando lá identificava com o que eu lia na Bíblia. Pois eu lia tanto na Bíblia, eu criei tanto no que eu lia na Bíblia, que até o batismo com o Espírito Santo, eu nunca ouvi falar disso, eu li na Bíblia e entendi que era falar em mistério, falar em língua estranha. E dormi e sonhei que eu estava falando em mistério. Eu não sabia como que era aquilo, falar em línguas. Eu só vi aquilo na igreja. Aí numa quinta-feira, que eu não recordo a data mais, mas foi mais ou menos no ano 71 para 72, eu fui na igreja na quinta-feira lá, fizeram um apelo e eu resolvi aceitar Jesus, porque eu praticamente já tinha aceitado do meu jeito. Aí eu estava dando um testemunho público que eu aceitei Jesus. Em 72. No ano de 72. Aí meus pais moravam em Cristina, meu pai vai para Ouro Fino, eu fui para lá, estão falando do namoro agora. Como eu estava em Ouro Fino, eu vim passear aqui em Baipendi. Chegando aqui, eu vim com um irmão meu, que até hoje é vivo também, mas infelizmente esse irmão meu, ele é viciado no álcool, até hoje não se libertou, e eu vim com ele aqui. Eu vim de trem, naquele tempo tinha trem lá em Ouro Fino, eu tinha que pegar o trem em Ouro Fino, vim até Soledade de Minas, ali eu pegava um ônibus até Caxambu pegava outro ônibus até Baipendi, é uma novela, saía cedo de lá e chegava de noite aqui. Eu cheguei lá na casa do meu tio Né, a tia Ercília, era tudo evangélico, fui num culto na Assembleia de Deus, eles falaram assim, olha, hoje nós vamos lá em Três Corações, tem uma festa na Assembleia de Deus lá. Eu fui na festa lá, aqui que eu namoro. Chegou lá, tinha uma moça, não vou citar nomes, ela se interessou comigo, até interessou por mim, começou a correr atrás de mim lá em Três Corações. E eu interessei por ela, era uma loira, achei ela bonita, interessei por ela. Aí a Ivane, de repente, pegou e falou para ela assim, quase que eu falo o nome dela, fulana, para de correr atrás do rapaz. Aí eu falei assim, eu até chamei a Ivane, que a Ivane tinha um olhinho meio fechado, falei assim, japonesinha nojenta. Começou assim. Bom, voltei lá para a igreja, foi embora. No dia seguinte eu saí com meu irmão para conhecer melhor Baipendi, porque fazia muito tempo que eu não vinha aqui. Foi a primeira vez que meus pais deixaram eu vir com meu irmão. Eu já estava com uns 18 anos mais ou menos. Quando eu passei em frente esse açougue, a Ivane estava na porta. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, parece que já era outra coisa. Tinha mudado. Nós passamos um pouco, passamos para frente assim,
A Ivane estava na porta do açougue, ela pegou, abanou a mão para uma senhora que estava lá em cima, que estava olhando para ela, as duas abanaram a mão, e eu pensei que abanou para mim. Peguei e abanei, abanei a mão para ela. Não era aquilo, era uma coisa de Deus, mas não era aquilo. Pois, Carlos, vamos voltar depois, vou conversar com essa mulher aí, essa moça. Aí voltei, entrei no açougue, com desculpa de perguntar o preço de frango, preço de carne e tal, começamos a conversar. Sabe quando você vai assim, vê uma pessoa assim, já apaixona à primeira vista? Eu já apaixonei à primeira vista. Peguei e falei com ela. Ela falou assim, você é sobrinho do Né? Eu falei, sou sobrinho do Né. Ela falou assim, você desculpe que ontem fulano de tal estava atrás de você, eu até repreendi ela, porque eu não sabia que você era sobrinho do Né. Eu achei que ela estava dando em cima de um rapaz que não fosse evangélico. Aí comecei a conversar com ela. O meu irmão cansou, foi embora para casa da tia e eu fiquei lá. Eu devo ter ficado lá umas 4 horas conversando com ela. Esgotou o assunto meu, o assunto dela. Pedi ela em namoro umas 2 vezes, ela não aceitou. Ela perguntou a minha idade, eu era mais novo que ela, 2 anos. Ela falou, não, meu pai não vai aceitar a gente namorar porque ele vai falar que lá não é orfanato nem casa. Eu falei, tá bom, fazer o quê, né? Aí quando a Ivane tinha feito um teste com Deus. Até hoje ela é bonita, eu acho. Mas ela era linda, né, bonita. Aí ela, na Assembleia de Deus, aqui, Madureira, não tinha moço, não tinha jovem. O que tinha, ela não gostava. Tinha um tanto de jovem que não era crente, que vivia atrás dela querendo namorar. Então ela fez um acordo com Deus. Ó Deus, eu sempre sou obediente, temente ao Senhor, obediente aos pastores. Mas eu vou fazer uma prova com o Senhor. Até o dia 31 de julho. Isso foi 31 de julho de 73, parece. 73. Se o senhor não me arrumar um namorado na igreja, eu vou namorar o primeiro que pedir, nem que não for crente. Ela fez um teste. Ela não pressionou Deus para ir dentro da parede. Ela fez um teste. Aí ela tinha negado, eu tinha pedido 2 vezes para mamar, tinha negado. Diz ela que de repente ela olhou para a parede e viu a folhinha. Circulando dia 31. Foi a minha sorte. Como que Deus faz, né? Estava circulado dia 31. Ela falou assim, Deus, se o senhor mandou ele para mim, então, porque eu dizia que era crente. Embora eu fosse bem relaxado, ainda em processo de conversão, faz com que ele peça de novo. Aí eu pedi. Falei assim, escuta, mas vamos tentar. Quem sabe a gente tenta, se não for de Deus, termina. Se for, a gente continua. Ela falou, tá bom, vamos tentar então. Só que tem uma coisa, namoro comigo é sério. Não pega na mão, não beija, não abraça, não faz nada. É a regra aqui. A maior parte da minha família é da Assembleia de Deus. Eu não quero que a minha família seja chamada no ministério por causa dessas coisas. Aí ela pensou que ia me espantar, me agradou mais. Eu falei assim, é essa que eu estou procurando. A seriedade, né? Porque lá fora, as moças lá passam na mão de todo mundo. Eu já estou cansado, eu não quero isso. Eu quero namorar para me ficar firme e casar. Eu quero uma esposa 0 quilômetro. Aí começamos a namorar. Ela falou assim, ó, tem outra coisa. Vamos começar a conversar então, mas você não vai lá em casa. Eu falei, não, vou na sua casa. Aí eu fui no culto, parece que era um domingo, fui no culto no domingo e fui para casa dela em cima. Era filho de Joaquim Raposo Lopes, chamado Joaquim Chico, Maria José. Fui lá e lá eu entrei na casa dela. Quando ele chegou lá, eu estava na sala. Eu já virei para ele e já falei para ele, ó, eu moro em Ouro Fino, tenho boas intenções com sua filha, gostei dela, quero namorar sério e se der certo para casar. Vou, tá bom. Já vi que você é sério e firme. Só que eu fumava ainda. Ninguém deles sabia. Aí a Ivane disse que esse cara acho que fuma, está cheirando cigarro. Mas aí que está o processo. Deus já me chamou e fez uma mudança completa. Naquele dia, fiquei um pouco na casa dela, fui embora, dormi na casa do meu tio. No dia seguinte fui embora de ônibus, tomei o trem, fala tomar o trem, pegar o trem, e fui embora. Quando estava na cidade de Pouso Alegre, era longe de trem, andava o dia inteiro. Aí tá passando perto dos eucaliptos, eu tava com um maço de cigarro no bolso, que a Ivana não tinha visto. Eu fumava, mas aí eu peguei e falei pro meu irmão Carlos, olha, a partir de hoje eu não fumo nunca mais. Ele falou assim, larga de ser bobo, capaz mesmo. Eu falei assim, não fumo. Peguei um maço de cigarro, eu lembro direitinho, joguei pra janela do trem, no meio dos eucaliptos. E fui embora para Ouro Fino. Aí cheguei lá.
Eu estudava nesse tempo, eu fazia 2º ano de contabilidade, que eu sou formado em contabilidade. Naquele tempo era um grande grau. Hoje não, hoje é simples. Naquele tempo era um grande grau você contador, contabilista. E eu estava em 2º ano de contabilidade. Eu peguei e fui embora para a escola. Eu morava na roça, lá em Ouro Fino, 9 quilômetros longe da cidade. Eu sempre sofrido e ralei muito na minha vida. Eu tinha que ir a pé 9 quilômetros, ou de bicicleta, ou pegando carona. Ia na escola à noite, a aula era à noite. Eu dormia num cômodo que o mestre Linha arrumou para meu pai, dormia em cima de um sofá. No dia seguinte eu levantava às 5 horas da manhã, tomava um caminhão que vinha trazer turma pro meu pai para vir para a turma. E a minha história era assim. Aí que eu falei que eu ralei para largar de fumar, porque meu filho, o diabo partiu para cima de mim para voltar a fumar de todo jeito. A minha libertação do cigarro foi o seguinte: eu não aguentava mais a vontade de fumar. Estava vindo da escola e eu lembro direitinho, eu estava passando na rua e alguém jogou um cigarro na rua e o cigarro estava grande ainda e a fumacinha fazia assim, ó. E eu parei perto do cigarro, fiquei olhando para ele, ele olhando para mim. Aquela fumacinha vinha entrar no meu nariz, eu fiquei desesperado, eu não aguento mais, eu vou fumar de novo, eu não aguento mais. Aí quando eu fui catar o cigarro, estou contando isso porque serve de experiência para alguém que estiver participando do podcast. Para fortalecer a fé. Fortalecer e para ver que o Espírito Santo fala com a gente. Aí quando eu agachei, eu catei o cigarro, peguei o cigarro no vão do dedo, quando eu trouxe perto da boca, o Espírito Santo falou para mim assim: olha, você não nasceu fumando. Glória o Espírito falou para mim: olha, tudo que você não nasceu fazendo, você larga. Você nasceu comendo, você nasceu bebendo a comida, a água, as coisas, você não vai largar nunca. Mas tudo que você não nasceu fazendo são hábitos, são vícios que você adquiriu ao longo. Até aquele dia eu não tinha pensado nisso. Se você adquiriu o vício de fumar, você larga. Aí o Espírito falou assim: você não nasceu fumando. Eu falei: é verdade, eu tenho condição de largar, ué. Não nasci fazendo isso. Eu peguei o cigarro, joguei no chão, pisei, nunca mais eu pus cigarro na boca, nunca mais senti vontade, acabou. Essa foi a minha libertação. Fica à vontade. Isso que o pastor é casado, já deve fazer então o que, uns quantos anos? Dia 24 de abril, agora eu vou fazer 48 anos de casado. Isso foi em 73. 74, fim de 73 que eu me converti, 74 conheci a Ivane, por aí, é meio virando de ano ali. Quando foi em 75, dezembro de 75, eu me formei em contabilidade e me casei em abril de 76. Vou fazer 48 anos de casado agora. Glória a Deus. Glória então já está Deus. quase bodas de ouro. Quase bodas de ouro. Fiz bodas de prata. Então eu marquei que quando eu fiz a minha boda de prata, eu fiz no ano de 2001, eu fiz 25 anos de casado. E se Deus permitir que eu viva mais 2 anos, em 2026, bodas de ouro. Bodas de ouro. E fica à vontade. Glória a Deus. Estou à vontade de Deus e sei que Deus pode fazer da minha vida o que Ele quiser. Com certeza. Isso pra gente, como eu te tenho, pastor Donizete, como um pai na fé. Como eu tenho você como meu filho. Porque que tem uma história muito forte entre nós dois. Da mesma forma como o pastor teve aquela transição da igreja católica para a igreja, vamos dizer assim, protestante, né? Eu também tive. E o pastor foi ali a peça-chave que o Espírito Santo colocou, né? Para que, quando eu o conheci, né? A gente praticamente começou trabalhando, né? Isso. Começou trabalhando, pastor na época tinha farmácias, né? Isso. E a gente começou ali, e eu comecei, na verdade, lá no seu escritório particular em casa, né? E o pastor me levava para todo, vamos dizer assim, o pastor viajava, me levava. Então eu tenho essa lembrança daqueles momentos e tão vívidos, né, guardado em mim, toda aquela trajetória que eu tive do começo, né, que eu me converti em 90 foi quando começou essa transformação, né, que o pastor teve na sua vida, muito mais tempo, lógico.
E eu creio que de cada um de nós que tem esse entendimento de que precisa transformar, né, ou conhecer algo mais, algo que está dentro da gente, a gente não tem uma resposta. E eu sempre tive as minhas perguntas não respondidas. E elas começaram a ser respondidas quando eu comecei a ler a Bíblia. Então o pastor contou essa experiência, né, do ler, de começar a ler a Bíblia e tal, e aquilo começou a transformar da mesma forma como eu tive, né? E aí, encontrando o pastor, eu creio que foi Deus também que me direcionou, né? E o pastor foi muito astuto, né? Eu sempre usei de muita estratégia, por você falar. Eu tinha estratégia para ganhar as pessoas, eu usava estratégia. Eu admirava, apaixonado por Jesus, apaixonado pela Bíblia. Desde que eu me converti, Adriano, lá em Ouro Fino, eu converti em Cristina, mas eu fui para Ouro Fino. Eu comecei a dar fruto lá em Ouro Fino. Eu me batizei lá e comecei a trabalhar. Desde que eu me batizei, eu comecei a trabalhar na igreja. Sempre fui ativo, muito trabalhador, muito dinâmico. E comecei a crescer na igreja, comecei a compor hinos. Eu compus, eu falei para você que eu andava 9 quilômetros a pé. Conforme eu ia andando, o Espírito Santo ia me dando canções, eu fiz um tanto de composições. E um tanto das composições minhas, depois que eu me casei, que a Flávia nasceu, com 7 anos de idade, ela vai gravar o primeiro disco, gravou a maior parte das músicas foram de autoria minha, que eu fazia naquele tempo. Eu tenho até muitas outras guardadas. Foi pela Califórnia, se eu não me engano? Foi pela gravadora Califórnia, em São Paulo. Aí, inclusive, no segundo LP dela, você participa com um tanto de música, autoria sua. Mas a história nossa, porque eu tive uma experiência, a história é tão grande, se vocês quiserem depois dividir em partes para falar, fica à vontade. Se não quiser, eu vou falando, vou contando. Como eu me converti lá acabei de converter lá em Ouro Fino, e aí começou a gerar aquela história. O processo começou ali o processo já definitivo. Isso. Aí lá em Ouro Fino ainda, eu fui muito dinâmico, era um jovem dinâmico, comecei a trabalhar com a juventude, escola dominical. Aquele tempo não tinha jeito de fazer curso seminário, teologia. Então tudo que eu aprendi mais foi na escola dominical. E a escola dominical era muito forte na Assembleia de Deus, eu participava muito, e lá eu passei a ser até superintendente de escola dominical. Cresci, eu me batizei, para ter uma ideia, no ano, o meu batismo foi dia 2 de, eu gosto de falar a data que eu acho importante, pra você ver como que eu tenho um particular com fevereiro. 2 de fevereiro de 75 foi quando eu me batizei na Assembleia de Deus de Ouro Fino. E eu já estava namorando a Ivane. Aí eu batizei lá e vim para cá, naquele tempo. Se não fosse batizado, não podia namorar. A Assembleia de Deus não aceitava namorar. Aqui não aceitava. O pastor viu que eu era bastante crente, então consentiu namorar com a Ivane sem um batismo, porque eu não tinha tido um batismo ainda. Aí me batizei dia 2 de fevereiro. Quando foi dia 11 de fevereiro, eu estava aqui em Baipendi, vim visitar a Ivane. Era uma vigília de carnaval. Dentro da Assembleia, que tempo não tinha retiro. Uma vigília de carnaval, naquela vigília eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. 9 dias depois. Aí, como eu era muito dinâmico, trabalhava muito, eu passei a ser presidente de jovem, passei a ser superintendente, passei a ser vice-presidente de jovem. Tinha uma DECI, União da Mocidade da Assembleia de Deus, de Itajubá. Ouro Fino pertencia para Itajubá. Aí fui consagrado a diácono. Quando eu fui consagrado para diácono, eu faço questão de falar isso no podcast, porque muita gente da Assembleia de Deus certamente vai assistir esse podcast e vai ver que o homem que orou para minha unção de diácono foi um homem muito valoroso na Assembleia de Deus. Talvez hoje muita gente não conheça. Imagina quem? Ele foi João de Oliveira. Um dos maiores escritores da Assembleia de Deus. Era o único pastor que, quando ia dar estudo bíblico, todos os outros pastores importantes, inclusive Laurêncio Olson e Joanir de Oliveira, Antônio Gilberto, que eram expoentes da Assembleia de Deus, todos assentavam para ouvir esse homem dar estudo bíblico. Tanta capacidade esse homem tinha. Uma outra hora, num outro podcast, eu conto que esse homem chegou a morrer e ressuscitou, através da oração do João Colendas, que era da Assembleia de Deus, lá
da Vale do Paraíba, que é o único lugar que tinha escola teológica. E o João de Oliveira, eu admirava muito ele, pelo escrito dele, e porque ele era muito crente, um homem simples, que não tinha estudado tanto, mas o homem era um doutor na Bíblia. E eu tenho a foto em casa, ele orando com a mão imposta sobre mim. Então, eu passei a amar o diaconato. Eu não queria deixar de ser diácono. Me mudei aqui para Baipendi. Aqui eu fui levado ao presbitério. Quem me levou ao presbitério foi o pastor Pedrosa, o pai do pastor Sila Pedrosa. Saudoso. Só que eu não queria deixar de ser diácono. Ele me convidou para ser diácono, para ser presbítero, eu não quis. Eu falei, não, eu amo ser diácono, eu gosto de ser diácono, mas eu era muito dinâmico aqui já na Assembleia de Deus, Caxambu, Baipendi. Olha a história minha, como é que foi. A partir daquele dia que eu não aceitei a ser presbítero, todas as igrejas que eu ia, porque aí nessa altura a Flávia já tinha gravado o disco, e eu comecei a viajar com ela para cantar nas igrejas. Eu levava uma carta de recomendação escrito Diácono Donizete Fernandes Maciel. Os pastores liam Presbítero Donizete Fernandes Maciel. Aí eu entendi que eu negligenciei no aceitando a consagração a presbítero, porque Deus me consagrou. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu queria, puxa vida, quem sabe o pastor Pedrosa me convida de novo. Ele não me convidou mais. Eu fiquei 2 anos ralando depois. Só 2 anos depois que ele me convidou de novo. Ele me convidou 2 anos depois para ser presbítero. Agora eu aceito. Eu aceitei. Aí ele colocava lá, e ele como pastor meu aqui da Assembleia de Deus de Baipendi, na carta que eu viajava com a Flávia, ele colocava presbítero Donizete Fernandes Maciel. Os pastores liam pastor Donizete Fernandes Maciel. Falei, meu Deus, eu já sou pastor. Quando tem um chamado, não adianta. Chamado, rapaz. Não adianta fugir. Não adianta. Nesse período, veio 89, foi 87 que eu fui consagrado, presbítero consagrado dia 26 de fevereiro de 88. Quando foi 1 ano depois de 89, surge a CEL. Que pode me perguntar como surgiu a CEL, eu vou explicar depois. Quando surgiu a CEL, que foi ligada à Assembleia de Deus de Divinópolis, aí eu vou para lá, quando dia 2 de setembro, dia 6 de setembro, aliás, 6 de setembro, um dia antes do meu aniversário, porque o meu aniversário é 7 de setembro, 6 de setembro de 92, eu fui consagrado a pastor lá em Divinópolis, pela Assembleia de Deus. Vilarinho, né? Vilarinho, Luiz Carlos Vilarinho. Essa foi a minha história. Então, quando Deus te chama, meu irmão, Ele usa os homens de Deus. Você precisa receber e aceitar. E eu negligenciei, Deus me chamou, mas Deus me trouxe lá de Ouro Fino para Baipendi, já com a intenção do Ministério Céu. Ao você me perguntar, eu vou responder direitinho por que eu sei disso e como aconteceu. Na verdade, até a gente estava conversando um dia na sua casa, né, um tempo atrás. Para mim, eu senti isso e sinto até hoje, que foi uma revolução, como eu já havia dito para o pastor, né? Porque revolucionou realmente o seu evangelho em Baipendi, né? São daquelas igrejas mais rígidas, que, lógico, nada contra, né? Cada uma tem o seu jeito de ser, né? Mas o pastor saiu de lá e foi tudo, como o pastor já contou pra gente, foi tudo numa bênção, né? Foi tudo na bênção, debaixo de uma direção, como o pastor sempre teve, né? Tudo que o pastor fez. Fica claro que foi debaixo de uma direção, não foi algo fantasioso, né? Eu vou fazer isso Então, naquela época em que eu conheci, que o pastor me fisgou, né? Quando o pastor lançou a vara com o anzol e me fisgou, então ali eu comecei a ver, né? Eu comecei apesar de já não conhecer as outras igrejas, mais ou menos, né? Já tinha uma ideia de como que era, e eu não gostava, eu não tinha. Frequentava assim algumas vezes, tal, que eu tinha um envolvimento com algumas pessoas, né? Mas não gostava, não queria ir para aquela igreja. Mas aí assim, eu tô lembrando aqui de uma feita que nisso que eu estava lá na igreja, né?
que então era na Quintino Bocaiúva, né? 330, 330. E eu lembro que ali algo me chamava atenção, não é? Então eu ia para dar aula de música, mas algo me chamava atenção, que era o versículo, né? O slogan da CEL, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Que dá a entender que tem um versículo que acompanhou o pastor desde a Igreja Católica, quando o padre chamou, porque, né, quando ele fez aquele chamado para confessar, que o pastor começou naquela leitura da Bíblia, né, e essa leitura, conhecer, né, libertou. E esse versículo foi tirado assim como que o pastor pensou nesse versículo? Aí que eu quero falar. Veja bem, porque onde estiverem 2 ou 3 no meu nome, estou eu no meio deles. Esse foi da minha conversão. Uhum. Eu lia muito, eu sempre li muito a Bíblia, estudei muito, gostava de estudar, ouvir pregação, participar de tudo, sempre fui muito dinâmico. Hoje eu tenho as minhas limitações já pela idade, mas eu era bem dinâmico. Então eu, lendo bastante e tal, eu era da Assembleia de Deus, lá era rigorosa, como você já falou, nós respeitamos, acertamos, mas enquanto eu estava lá dentro, eu obedecia a tudo que falava de lá. Mas eu, dentro de mim, esse versículo me incomodava. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu via que tinha pessoa que aceitava Jesus na nossa igreja, lá quando a gente evangelizava, ele ia para a igreja hoje, amanhã ele já vestia uma capa de cristão. Uhum. E eu não concordava, eu dentro de mim não concordava. Falei, meu Deus, não pode ser assim. Eu tenho que pregar, tenho que evangelizar. Por isso que a igreja passou. Foi uma ligação, céu com o versículo. Uhum. Por que céu? Que Deus colocou no meu coração. Comunidade de evangelização e oração. É uma comunidade para ter comunhão, viver todo mundo numa comunidade, ter amor, ter comunhão. Tudo é de todos. Devemos compartilhar e ser compartilhado. E o nosso forte tem que evangelizar, tanto que a CEL revolucionou Baipendi com a evangelização. É o que nós queremos levantar de novo. Inclusive esse ano, né? 2024. É ano da evangelização, né? Tempo de evangelização que está falando aqui esse ano. E eu vou pregar, a primeira pregação que eu vou fazer aqui, depois do podcast, que aqui é inaugural, né? Mas eu tenho uma pregação para fazer, eu quero falar num Deus pequeno sobre a retomada. Por quê? Porque eu e o pastor Márcio, que eu não sou fundador sozinho, eu sou cofundador. Sim. Eu era presbítero. O hoje pastor Márcio, já jubilado, ele era diácono. Então a responsabilidade maior era minha. Mas Deus começou a falar muito com o pastor Márcio, porque o pastor Márcio era um diácono, mas ele era um diácono de muita oração, sempre foi. E Deus acordava de madrugada, falava muito com ele. E ele, junto comigo, nós dois costumávamos dizer que era Davi e Jonatas. Eu e o pastor Márcio, nós temos uma relação entre nós dois de mais de 50 anos. Sabe o que é nunca ter uma divergência de opinião, de confusão? 2 cunhados, casados com 2 irmãs, nós nunca divergimos, nunca discutimos, nunca discordamos um do outro, assim, de bater o pé, sempre aquela relação de amizade. Então, nós mesmos nos batizávamos como Davi e Jonatas. A alma de nós dois juntou ali. E Deus fez isso por causa do Ministério Céu. Porque aí, assim nasceu o Ministério Céu. Eu como presidente, o pastor Márcio como primeiro vice-presidente, quando surgiu a Céu. E começou a comunidade por isso. Aí, Adriano, o Espírito Santo colocou no meu coração, e do pastor Márcio também, é cheio de estratégia. Ele é um grande pescador, ele é mais evangelista do que eu. Eu sou um evangelista, mas eu sou mais administrativo. Sou de administrar, contador. Comigo é tudo na escrita, marcado, dados. Vocês perceberam que eu tenho muito isso. O pastor Márcio, ele já é mais evangelista, é mais prático. Eu sou bem burocrático. Mas aí Deus juntou nós dois e nós começamos a evangelizar. A gente evangelizava uma cidade. Nós ganhamos 2 almas muito importantes aqui em Baipendi. Aliás, foram 3 até. Um é o que é hoje pastor Walter, que na época era gerente da Caixa Econômica Federal. Todo dia eu ia lá evangelizar. Eu tinha um supermercado chamado Supermercado Marcivani. Eu ia mais ou menos na hora que o banco estava quase fechando, 10 minutos antes.
Já era sempre usei de estratégia. Sempre estratégia. Eu falei assim, eu vou lá, eu percebi que ele gostava de falar das coisas de Deus. O pastor Val até hoje é conversador, gosta de conversar. Eu ia lá, fazia o depósito no caixa e passava na mesa dele. E começava a conversar com ele. Ele era católico carismático. Ele tinha mudado para cá de pouco. Ele entrou com o gerente no lugar do Zé Eloy, que era o gerente da época. E aí eu conversava com ele, comecei a evangelizar o Walter. Ganhamos o Walter para Jesus. E ganhamos um senhor chamado Alfredo Abdala. Ele era dono daquela casa que o pai do Natan é dono hoje. Natan Ilker. Seu sogro da nossa irmãzinha aqui que está nos ajudando. O Alfredo Abdala que comprou aquela casa lá, ele era dono daquela casa e eu preguei, ele era ourives, ele mexia com ouro, ele veio para Baipendi, porque aqui tinha aquela história que no Gamarra tinha muito ouro, ele veio para tirar ouro e aliou com a gente, eu ganhei ele para Jesus, ele com a esposa, a família para Jesus, e ganhamos, e começamos a evangelizar a cidade inteira. Evangelizava com o quê? A gente evangelizava com fita cassete, depois fita de vídeo, com disco, e a gente fazia de tudo, dava tiro de tudo quanto é lado. Evangelismo nosso era tudo que você passava evangelizar. Era dinâmico. Daquele tempo, estava começando a Donep, nós fizemos evangelismo com a Donep, a gente fazia, se era aniversário, tudo para nós tinha que ter um fundo evangelístico. Começou a converter gente. O pastor Márcio tinha acabado de comprar o sítio. Quando ele comprou o sítio, vamos fazer evangelismo. Começamos a fazer evangelismo. Com o quê? Foi aí que a Assembleia de Deus não aceitava, nós tínhamos mente aberta para o futebol. E eu sempre achei que o futebol era uma coisa para evangelizar. Eu não queria futebol para me jogar, eu não ia aprender a jogar mais pela idade. Nós começamos a pegar pessoas que mexiam com droga. Tinha muita gente aqui em Baipendi que usava droga, que traficava, que mexia com tanta coisa errada. E a gente começou a pegar essas pessoas aqui na Kombi, levava para o sítio. 10 minutos ou 2 gols, era o time que separava. Só que no intervalo a gente dava a Bíblia, o Novo Testamento na mão de cada um, louvor, cantava corinho e evangelizava, Aí tinha aqueles engraçadinhos que jogava bola, chegava na hora do louvor e do evangelho, não queria ficar, aí não jogava no segundo tempo mais. As pessoas então jogavam. E o Márcio encheu o sítio de versículo, começou a converter gente, começou a converter traficantes, começou a converter casais, começou a voltar para Jesus. Foi quando começou a converter algumas pessoas, vou evitar falar nome de alguns, quem tiver ainda na igreja, hoje eu falo, mas quem não tiver... Tem muitos, né? Aí converteu o Dente, converteu o Madeleine, começou a converter o Márcio Roberto, começou a converter uma porção de gente, e nós evangelizamos um grande comerciante na época aqui, que tinha o supermercado, que era o irmão Pedro, Casa São Geraldo, começou a evangelizar ele converteu, a Guinha converteu, começou a converter um tanto de gente. Foi quando nasceu a CEL. Aí, não tinha músico, quem quer tocar? Só eu que sabia, tocava um violãozinho mal, primeira, segunda e terceira, só que eu fazia de dó, de ré, de mi. Na verdade, o pastor, na Assembleia de Deus em Caxambu, o pastor tocava, né? Teclado. É só primeira, segunda e terceira. Com toda a limitação que eu tinha, nós criamos um conjunto chamado Os Gideões de Cristo. Porque, olha, irmãos, aqui eu quero falar para você agora. Mesmo com limitação, você pode fazer alguma coisa. Quando eu cheguei na Assembleia de Deus de Caxambu, lá não tinha conjunto, lá não tinha um microfone, lá não tinha caixa de som, não tinha nada. Como eu fico admirado que estão chegando, vocês novos, estão querendo fazer revolução, ajudar aqui. Glória a Deus. Deus está me presenteando, porque eu fiz muito isso na Assembleia de Deus quando eu cheguei. Lá não tinha nada. Aí eu comecei a comprar microfone, comecei a comprar teclado, comprar as coisas, formamos conjunto, formamos escola dominical, eu passei a ser o superintendente, formamos conjunto de jovens em Caxambu, fizemos até congresso, eu passei a ser o presidente. Foi aí que eu converti. Eu não tinha músico, vou trazer um músico para cá, entra a sua história. Convidei o Adriano Anderson da Fonseca, que tinha um conjunto de rock. Gostava de um rock. Gosta até hoje. Naquele tempo o rock era condenado, hoje já tem um rock evangélico, naquele tempo era condenado mesmo, que era do tempo do Elvis Presley. Sim. Aí o Adriano tinha um conjunto de rock e tal, e eu falei, Márcio, vamos convidar esse rapaz para dar aula aqui na igreja, porque ele não vai enfiar o rock na nossa cabeça, mas Deus vai converter ele. E ele converteu ali. Aí nasce a sua história. Pastor Donizete, quando começou o Ministério CEL?
13 de setembro de 1989. Mas é um processo. Começou um pouco antes, 2 anos antes, começou Deus a falar muito com o pastor Márcio. Como eu disse que nós dois, como Davi e Jonatas, a gente compartilhava muito e orávamos muito. Nós orávamos de madrugada lá na igreja que a gente ia, e depois a gente começou a conversar bastante e começamos a evangelizar, e as pessoas começaram a se converter. Eu já disse que o pastor Walter, Bidala e outras pessoas foram se convertendo. Eu fui um, né? Você, e um tanto de gente começou a se converter, e eles não se acertavam com a igreja que a gente ia. E Deus falando forte no meu coração, tem que começar uma igreja, que eu não tinha intenção de começar uma igreja. Eu não tinha intenção. Eu queria evangelizar, eu queria fazer a obra de Deus, mas eu não pensava em formar uma igreja. Mas aí o Espírito Santo começou a falar, não, você tem que ter um lugar para você receber o pessoal. Aí começou a ser o Baipendi. E o pastor o pastor tinha assim, uma dimensão, fazia dimensão do que tornaria isso hoje, não? Não, eu não pensava. Quantas são hoje? Eu queria trabalhar bastante. Hoje, atualmente, nós temos 16 igrejas no Brasil e temos 22 igrejas em Moçambique. Glória a Deus. As 16 igrejas em Baipendi que nós temos aqui no Brasil, a primeira foi Baipendi. Aqui é a igreja mata, a igreja mãe. Tudo começou aqui. Começou lá na rua Quintino Bocaiúva 330. Nós não fazia nem dimensão, né? Não. Que ia tomar essa Ficamos proporção. Ficamos um ano lá e viemos pro cinema. Lembra o cinema? Lembro. No cinema nós ficamos 10 anos no cinema. O cinema foi uma revolução. O Baipendi, foi uma revolução. Na época a gente, né, até foi assim, bem criticado, né? E até tipo assim, visto, né, como uma igreja revolucionária, né? Sim. E porque o evangelho é revolucionário, trouxemos né? a banda Catedral na época, Eu sucesso, lembro. trouxemos aqui, trouxemos Aline Barros, trouxemos aqui, acho que foi em 10 anos no Ministério do Céu, trouxemos a Aline Barros aqui no cinema, lotou o cinema, tivemos até que colocar contratamos, como é que chama aquele, põe pra pessoa assistir. Telão? Era um telão, né? Na época era telão por lá de fora, porque ele lotou o cinema. Trouxemos Canarim de Cristo. Quem era o Canarim de Cristo? Eles gravaram, era como se fosse o Chitãozinho Chororó, conhecido hoje, ele da música evangélica. Cantores famosos, trouxemos aqui. O Luiz Arthur, lembra? Luiz Arthur. Fizemos jantar da Donep, tudo era evangelismo. Jantar da Donep que nós fizemos. Inclusive eu fui batizado no Espírito Santo no jantar da Donep. Aí. E chegamos a reunir 220 pessoas no jantar do Donep. E eu não fazia só que não, fazia aqui, fazia em Caxambu, fazia em Ouro Fino, fazia em outro lugar. Deus conhecia a minha dinâmica, que começou a usar, aí começaram a surgir as igrejas. Então veio eu vou falar, deixa eu falar as igrejas que nós temos hoje, porque quem for assistir o podcast vai saber. Hoje nós temos aqui a Céu Baipendi, que é a igreja mata, a primeira igreja onde tudo começou. Depois a segunda foi Céu São Lourenço, Céu Caxambu, Céu Ouro Fino, Céu Carmo de Minas, Céu Pouso Alto, Céu Cristina, Céu Lambari, Céu Poço de Caldas, Céu Soledade de Minas, Céu Conceição do Rio Verde. Estou falando de Minas, para separar o estado. Depois Rio de Janeiro, nós temos Céu Rio de Janeiro, na própria capital. E nós temos 3 céus lá na cidade de Itaguaí, primeira, segunda e terceira céu. E nós temos a mais novinha, a caçulinha agora, que é a Céu Valparaíso, no estado de Goiás. Todas essas igrejas foram surgindo ao longo do tempo, e tem algumas que nós abrimos que fechamos também. Tem algumas que abriu e não deu certo, acabou fechando. Com certeza outras vão abrir também. Vão abrir. Nós abrimos já em Itajubá, nós já abrimos em Brasília, nós já abrimos em Poça Quatro, nós já abrimos em Tamonte. Nós passamos para outro pastor, nós já abrimos em várias cidades, e temos projeto de abrir aonde precisar. É o que Deus que manda. Hoje temos 16. Moçambique, 22. Aí é bom as pessoas saberem que a Céu ela não ficou presa só em Baipendi. Por isso que eu não fico só como pastor aqui, porque não é brincadeira não, você administrar isso. Imagina. Cada igreja nossa, ela tem diretoria própria local, conta bancária separada. Nós prezamos muito a nossa parte financeira, por eu ter um contador, ela é muito transparente.
qualquer membro pode olhar isso direitinho, então a gente faz com muita transparência. Inclusive, fora isso, a igreja também tem, vamos dizer assim, a assessoria contábil de uma empresa com CNPJ, que não é nem evangélico, não é ninguém, é uma outra empresa que cuida, é tudo, vamos dizer assim, preto no branco mesmo. Acabamos de contratar agora um programa muito grande a nível nacional e até fora do Brasil, até quase mundial, eles têm um programa forte para dar assessoria. E temos o trabalho aqui no Brasil, graças a Deus, tem sido uma benção. Para você ter ideia, Adriano, é importante falar isso, nós passamos pela pandemia. Todo mundo sabe que a pandemia foi um transtorno. Judiou. Quantas igrejas fecharam na pandemia? Igrejas grandes. Nós, além de não fecharmos, tivemos a dificuldade que todos tiveram, mas além de não fecharmos, durante a pandemia, nós abrimos 2 igrejas novas, que foi Soledade de Minas e Conceição do Rio Verde, durante a pandemia, de tanto que Deus nos abençoou. Além disso, nós não tivemos nenhuma igreja no vermelho, nenhuma igreja ficou no vermelho, nem que fosse a conta gota, Deus proveu a parte financeira, e nós construímos, pior ainda, construímos 2 igrejas durante a pandemia e ainda adquirimos um terreno, um barracão lá em Ouro Fino que se tornou 3 igrejas. Então, só tenho a agradecer, tenho a glorificar a Deus. Agora tem uma coisa, como você perguntou do ministério, eu preciso falar uma coisa. Quando eu morava em Ouro Fino ainda, eu era casado de novo, que a Flávia nasceu, a Flávia tinha 1 para 2 anos de idade, e eu fui acometido de uma enfermidade na boca. E essa enfermidade ninguém praticamente conhece no Brasil, que ela chama-se rânula. Só descobri porque um dentista muito famoso na cidade de Pouso Alegre que falou para mim o nome dela. Ele falou, ninguém vai conseguir falar você. Mas é o seguinte, apareceu uma enfermidade na minha boca e ela, no soalho da boca, ela enchia e vazava, me incomodou muito. Eu fui a um médico em Ouro Fino e fiz uma cirurgia. Passado pouco tempo, voltou a enfermidade, ela enchia de pus e vazava. Me dava um transtorno, eu já era crente, né, diácono, na igreja, trabalhava bastante, sempre fui ativo, mas aquilo foi, Deus queria fazer algo na minha vida. Eu peguei e fiz uma, como é que chama aí, uma prova? Não é prova, um compromisso com Deus. Sim. Eu fiz um desafio com Deus. Um acordo com Deus. Nem para minha esposa não contei. Falei assim, Deus, se o senhor quiser me levar, pode me levar. A minha filha tem 1 ano e meio ainda, sou novo casado. Eu tinha 27 para 28 anos. Aí eu falei assim, mas se o senhor quiser me curar, vou te prometer uma coisa, eu nunca vou desviar da igreja, vou ficar firme, vou ser um homem de Deus, que vou trabalhar só para o seu reino, vou fazer a sua vontade, e o senhor vai ver o que eu quero fazer na sua obra. Glória a Deus. E Deus aceitou isso. Aquela enfermidade, pela última vez, e fiz uma prova com Deus, eu me lembrei que Ezequias, que era um rei, todo mundo conhece a história, que ia morrer. Deus falou para ele, você vai morrer, põe a sua casa em ordem a morrer. Ele virou para o canto, orou e falou, Deus, sempre fui fiel ao Senhor, você quer me levar, acrescenta meu tempo. Aí Deus acrescentou mais 15 anos para ele. E na hora de acrescentar, ele pegou uma pasta de figo e pôs na enfermidade que ele tinha e ele foi curado. Foi a pasta de figo que curou? Não, o que curou foi a prova que ele fez com Deus, o acordo que ele fez com Deus. Gerou fé no meu coração e eu fiz um acordo com Deus. Falei, Deus, essa enfermidade, o médico fez a cirurgia, eu voltei e falou que tem que fazer uma queimar. Ele falou cauterizar. Aí eu falei, se eu fico com medo de voltar, ele me falou assim, mas vai voltar de novo, pode voltar, não garanto. Eu peguei, vim em Pouso Alegre, o dentista me falou mais ou menos, mandou para um dentista famoso de Ouro Fino, que chamava Americano, e eu fui nele, ele marcou uma cirurgia e ficava em 2.000, que eu não sei o dinheiro na época que chamava, 2.000. Olha que prova com Deus. Eu tinha 2.000 certinho na poupança, porque eu tinha saído de uma empresa e a indenização eu pus na poupança, 2.000. Eu fui nele, ele falou assim, ó, marcou a cirurgia, 2.000. Aí eu falei, Deus, não é por causa do dinheiro, é porque eu quero fazer uma prova com o Senhor, quero fazer um acordo. Se o Senhor me curar, eu não vou operar nada,
que eu perguntei para ele se ele garante a operação, ele falou que não pode garantir, tem que fazer muito profundo, pode voltar. Eu não vou desviar e vou trabalhar para o senhor. Eu vou fazer como Ezequias, eu vou pegar Malvona. Malvona era como Anapion, é uma de higiene bucal. Eu vou pôr na minha boca, vou passar por 3 dias, vou fazer uma higienização com Malvona, como Ezequias fez com a pasta de figo, e depois eu não vou fazer mais nada. E não vou no médico, não opero, se eu quiser me levar, pode me levar. Eu fiz 3 dias, Adriano, fiz 3 dias, sabe o que chama rânula, que o dentista me falou? Porque ela enchia de um pus, de um sangue, depois ela vazava aquele pus, ficava igualzinho a barriguinha branquinha de rã, por isso que chama rânula, uma enfermidade raríssima no Brasil, nunca mais ouvi falar nisso no Brasil, e eu tive essa enfermidade. Aí vazou, sarou, e eu fiz até uma música, que eu fui acometido de uma enfermidade e tal, fui curado, e a minha esposa todo dia me perguntava, porque o pastor mandava perguntar, e o Donizete, pergunta para ele se ele sarou. Ela perguntava, eu prometi para Jesus que eu não contaria. Eu contava para ela, eu despistava e não dava. Eu falei, Deus, eu sou incrédulo, eu preciso de 3 meses de teste para saber se sarou mesmo. 3 meses, antes de dar os 3 meses, era final de ano, passar de ano, eu falei, pastor, eu quero dar um testemunho. Ele deixou dar o testemunho, eu dei o testemunho e cantei a música, que eu tenho guardado a letra comigo lá, da minha cura. Dali para frente, Adriano, foi que deslanchou. Eu estava em Ouro Fino ainda, vim embora para cá e começou. Eu vim para cá 2 tempos, fui consagrado a presbítero, que eu estou falando, e começou o Ministério Céu. E Deus começou a abençoar, surgiu uma igreja, surgiu outra, o povo começou a converter, foi uma revolução aqui em Baipendi. Olha, todas as igrejas evangélicas de Baipendi tem pessoas que nós evangelizamos, ou no sítio, ou através do nosso evangelismo. Nós nunca nos importamos que todo mundo ficar conosco, embora, se depender do pastor Donizete, ele quer que a filharada fique com ele. Mas, como é reino de Deus, eu sei que Deus vai me dar a premiação no céu por todas as almas que nós ganhamos. Com certeza. Mas todas elas têm. Todas as igrejas têm muitas almas que nós ganhamos. E fora de Baipendi, em outros estados, outras cidades e outros países. Como eu falei, em Moçambique, eu entendia o ide de Jesus, ide fazer discípulos. Meu Deus, eu não posso atacar só em Baipendi, eu tenho que atacar em outras cidades. Começaram a converter e surgiram outras igrejas. Mas eu tenho que atacar em outros países. Como que eu faço? Como que eu vou? Eu tive uma ideia. Já que eu não posso ir sozinho, então eu vou contribuir, eu vou ir com a contribuição. A CEL começou a mandar a oferta missionária para a igreja Ágape de Ubatuba, que ela tinha um casal de missionário em Moçambique, só na cidade de Maputo. Nós bancamos esse casal de missionário por 4 anos. Começamos também a ajudar um casal de missionário que até tio do pastor Silas, estava no Peru, em Arequipa, bancamos por 2 anos. Foi aí que Deus falou, não, você fez a obra lá em Moçambique, eu vou dar Moçambique para vocês. Aí Deus colocou no coração de um pastor lá de Moçambique, através da mídia, por isso que mídia é importante. Parabéns, vocês que estão fazendo um podcast. Eu nunca soube fazer isso, eu sou um pouco mais antigo, mas Deus está levantando vocês, como me levantou, levantando vocês a fazer. E o Samuel, o meu filho, ele mexe muito com mídia também, ele gravava o culto lá em São Lourenço, e ele postava. Através do culto, o pastor lá de Moçambique entrou em contato por e-mail, que não tinha o que nós temos hoje, o WhatsApp, essas coisas, começou a surgir o Skype, e aí eu comecei a ajudá-lo em 2013, ajudá-lo financeiramente lá em Beira, em Moçambique, e depois começaram a surgir as igrejas. Hoje nós temos 22 igrejas lá, estamos acabando de construir uma bela igreja, uma boa igreja, na cidade de Beira, que é a capital de Sofala, que é província, porque lá não fala estado, lá fala província. Nós temos em 3 estados lá, estado de Sofala, que tem mais igrejas, temos também no estado de Zambésia, que lá eles falam província, e temos na província de Tete. E aqui no Brasil nós temos
também em 3 estados. 3 estados lá, 3 estados aqui. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. São as igrejas que nós temos através da CEL. Eu nunca imaginei que crescesse assim. Pode fazer mais algumas perguntas. Tomou uma dimensão que eu creio que já havia no coração de Deus, não é? Desde do início, né, daquele caminhar ali do sítio, né, de começar o evangelismo ali, Deus já sabia que isso ia para as nações, não é? Então não era algo somente local. E glória a Deus por isso, que isso fortalece, né, a nossa fé, essa experiência que o pastor teve, né, que provavelmente nós, né, vamos ter também, né? Os que estão vindo agora, os novos, né, vão passar por essas experiências pessoais, cada um, e a sua fé, né, nos fortalece também, né? Eu agradeço a Deus por toda essa dedicação que foi ao Senhor, né, ao Senhor nosso Deus, e que nos trouxe, cada um de nós aqui hoje, né, para a glória de Deus. Mas, meu consagrado pastor, fora desse contexto, né, de igreja, de ministério, de toda essa coisa assim, como que é o Donizete Fernandes Maciel no seu dia a dia? Um homem, família. Parece que eu não tenho tempo para isso. Tanta coisa, os meus minutos são contados, mas sempre fui família, muito ligado com a minha família, progenitores, e muito ligado com a minha família que geramos. Casei em 76, 78 nasceu a Flávia, sempre fizemos tudo que podíamos por ela, uma filha abençoada, filha primogênita, nunca saiu da presença do Senhor, foi uma bênção, entendi que ela tinha que gravar, porque eu tinha um programa de rádio lá em Ouro Fino, quando eu morava lá. Foi um cantor famoso na época. Na época tinha um cantor aí popular chamado Evaldo Braga, cantava muito. Aí tinha um cantor evangélico também, cantava igual ele. Eu levei, que eu tinha programa, chamava Amor Revelado, um programa de rádio, a gente fazia lá. Eu levei esse cantor lá, esse cantor foi na minha casa, ele viu a Flávia cantando. A Flávia tinha 2 anos. Ele falou: Donizete, por que você não grava essa menina? Ela canta muito. Aí eu falei: pois é. Então, olha como que Deus fez. A minha vinda também para cá foi para a Flávia gravar. A Flávia gravou, então, aí vem a história de casamento. Quando eu fui mudar para cá, nasceu a Belks, a Ivanete. Ela nasceu no ano 83, a Flávia 78, a 83. Aí, e o Samuel já nasceu aqui em São Lourenço. Eu estava em Baipendi, nasceu em São Lourenço. Então tem 3 filhos maravilhosos. A Flávia, que é uma bênção. A Belks Ivanete, que é uma tremenda farmacêutica, uma benção, trabalha no hospital lá de Ubatuba. Ela é farmacêutica, bioquímica e é esteta. Ela tem uma clínica de estética para embelezar as mulheres, né, ficar tudo bonita, para cuidar. E o Samuel, que mexe com mídia, com essa área suas aqui. Samuel é uma bênção. Com 12 anos de idade, Deus chamou ele e fez o primeiro site do Ministério Céu, que deixou todo mundo babando naquele tempo. Babando. Mexia com parkour, que era um esporte que tinha na época, mas arrebentou a boca do balão em São Lourenço, a nível nacional. Teve entrevista, tem televisão por causa disso, do trabalho. E a Flávia veio para cá, gravou, porque eu sou uma muito família. Eu levei, quando eu mudei para cá, Adriano, vim para cá, pensei que mudei para ficar perto da outra família aqui, porque a minha família dos pais ficar lá, eu tinha família aqui. E aí começou o Ministério Céu. Primeiro começou a igreja que eu estava, que eu fazia parte, onde eu me converti, porque eu tenho 50 anos de crente. O Ministério Céu tem 35. O Ministério Céu está fazendo 35 anos. Se eu tenho 50 anos de crente, então eu tinha 15 anos que eu vim sendo trabalhado e moldado. E todas as igrejas que eu passei, não tenho inimizade com nenhuma delas. Todas são bênçãos na minha vida, eu sou amigo de todas elas. E sempre muito dinâmico. Aqui em Baipendi, também eu comecei. Se você vê que aqui tem um conselho de pastor que chama CEPALBER. Quem começou na fundação? Eu, como pastor da presbiteriana. Eu era diácono na época ainda, quando comecei aqui. Então a história tem esses trabalhos. Aí comecei com meus filhos. Foram abençoados, a Flávia abençoada, gravou o primeiro disco. De Jesus Gosto Mais. O disco arrebentou no Brasil. Foi um sucesso. Eu comecei a viajar muito com ela.
Eu viajava muito. Aí tinha um deputado federal em São Paulo, Carlos Apolinário, e começou, naquele tempo evangélico não tinha vez. Era crente protestante, não tinha vez. Mas ele, como era deputado, ele fez um programa, começou a fazer um programa na Record. Depois ele mudou para a Rede Bandeirantes, de televisão. E aqui, em Baipendi, quando a Flávia, ele chamava a Flávia para ir em São Paulo fazer a gravação das músicas, aí já estava no segundo disco, que é, o primeiro disco já foi de Jesus, Gosto Mais. O segundo disco já foi Criança e Esperança. Foi quando um certo presidente chamado Collor foi eleito no Brasil, e Criança e Esperança mexeu muito com ele, porque estava tendo uma virada no Brasil. Então nós viajamos por muitos lugares. Então Deus trabalhou demais na minha vida. O Ministério Céu Acoplado, nem eu sabia direito como era isso. Eu não entendia. Deus foi trazendo vocês para mim. Trouxe vocês. Depois você saiu um pouco. Mas a Raquel ficou, as filhas ficaram. Glória a Deus. Glória a Deus. E você voltou, e você não voltou à toa. Lógico. Você voltou porque Deus tem trabalho com você. Então é uma história. Como você, tem muitos pastores que têm essas histórias comigo, mas na minha família, eu sou muito família até hoje. Eu curto muito a família. Os filhos, eu não tenho tempo direito, eu curto bastante, porque para mim todos vocês são filhos. Os netos, então, tem 2 netos maravilhosos. Eu faço tudo para curtir. Eu curto tanto que agora vai ter aniversário de Samuel. Samuel, ele nasceu no Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E no dia 8 de março já estarei com ele, com a família toda, por causa do aniversário dele. A gente comemora o aniversário de todo mundo. Comemora o meu, o da Ivane, o dos filhos. Eu não abro mão. A CEL foi uma das primeiras igrejas que surgiu aqui em Baipendi, foi a primeira, não sei se a nível nacional, que surgiu criando um dia da família. Eu fazia questão de falar, tem que ter um dia para a família. Hoje eu tenho que dividir para fazer as coisas, eu faço tudo meio dividido, tanto compromisso que eu tenho, mas eu não abro mão de família. Família nasceu no coração de Deus lá no Jardim do Éden. E eu sou muito família. A minha família, dos meus avós, meus pais, eu sempre fui o elo de ligação de toda a família. Todos eles falam, um tio Dete. Eu tenho um tanto de gente que nem sobrinho meu não é, que me chama de tio Dete, por causa do elo de família. Então, eu sou bastante família. E para mim a CEL é uma família. É uma igreja família. E se nós estivermos fora desse foco, nós temos que melhorar, porque é família. Igreja é uma família. E aí que eu gosto na família. Eu gosto de sentar com eles, tomar café com eles, gosto de almoçar com eles. Meu tempo é bastante reduzido, porque às vezes as pessoas me chamam até na hora do almoço. E normalmente as pessoas respeitam, todas as pessoas me respeitam. E eu dou agora eu estou almoçando, daqui a pouco te ligo, a gente conversa, mas família é família. Olha, nenhuma riqueza do mundo, nenhum dinheiro compensa o fracasso de uma família. Não adianta você ir lá no cemitério, colocar lá, minha esposa, meu filho. Não, você tem que fazer aqui. Eu sempre fui um esposo babão, sempre admirei, sempre falei para minha esposa, você é a mulher mais linda do mundo, você é a minha coroa e tudo. Sempre falei, mas não falei para fazer bonito para os outros, não. Falei porque eu acho isso, vivo isso. E acho os meus filhos os mais lindos, mais bonitos, embora respeite todos os outros. Meus netos são lindos, são queridos, e eu também acredito que sou a mesma coisa para eles. Então, família é bênção. Glória a Deus. E um conselho para os jovens. Conselho para o jovem que eu dou. Quando eu ainda era jovem, eu pregava muito para os jovens, lia muito. Timóteo era um pastor jovem. E ele fala, foge dos desejos da tua mocidade. Todo jovem tem desejos, e fortes, em todas as áreas. A começar dos hormônios, desejo sexual, desejo de fazer alguma coisa, de crescer, desenvolver, de estudar. Sempre os jovens tiveram. Está na flor da pele. E eu vivi tudo isso, quando me converti, tinha 16 anos. Então, você presbítero, você jovem, como ele me perguntou sobre o jovem, que você seja um jovem dinâmico, leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque a Deus o máximo que puder, jejum, consagre a sua vida, porque Deus te chama jovem.
Aliás, o apóstolo Paulo fala, jovens, sois fortes, e já vencesse o maligno. Para de falar, eu sou fraco. Você não é fraco, não. Você é forte. A Bíblia diz que você já venceu o maligno. Você tem que tomar posse. O que você tem é desejo forte. Isso eu sei. O que o jovem tem é desejo forte. Ele tem desejo forte para alimentar, desejo forte para andar, mas tem desejo forte sexual, tem desejo forte para brigar, para discutir, para peitar, tem desejo forte para tudo. Você tem que controlar os seus desejos. Aí, você tem que fazer isso aí. E uma coisa, Adriano, que eu dou de conselho para os jovens, porque isso aconteceu comigo, é ser exemplar. Pode ler lá na Bíblia, que está escrito em Timóteo, jovem, seja o exemplo, seja o padrão dos fiéis. Eu sempre procurei ser padrão dos fiéis, ser modelo, ser exemplo. No quê? No trato, na palavra, no exemplo, eu sempre procurei isso. Por isso, como diz, eu procurei ser um jovem exemplar na igreja. No nosso casamento, o nosso pastor, como diz, falou bastante sobre o exemplo da Ivane meu, como namoro, como noivado e como casamento. Espero que os jovens também façam isso. Você não vai perder nada sendo um jovem exemplar, porque você vai, como diz, arrebentar a boca do balão. Deus quer te chamar e fazer um grande homem no Ministério Céu. E eu preciso, nós precisamos, até porque o nosso tempo está passando de idade. Com certeza. Quem vai assumir? São eles. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Né? O tema do nosso retiro, né, de carnaval desse ano, 2024. E com certeza muitos vão aceitar esse pedido, né, creio, e vão continuar essa revolução que a gente, né, experimentou aqui lá atrás, né, na década de 90 e veio experimentando até hoje. Meu querido, meio que um bate-bola, né? Uma comida preferida para Ivane fazer? Eu gosto de tudo, mas é engraçado que eu falo assim, os outros assim, qual comida que você gosta? Eu gosto de comer. Isso é interessante. Quase que eu gosto de comer. O que o senhor não gosta? Não, eu como de tudo. Tudo que puser a mesma eu como. Agora, se eu tenho um doce preferido, tenho. Arroz doce. Arroz doce é meu doce preferido. Gosto de doce, não posso comer muito, ninguém deve comer muito. Mas eu gosto de arroz doce. E comer qualquer comida. Escondidinho, o que mais aí? Aí tem tanta comida boa. Ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente tem muita como mais carne branca, gosto muito de peixe. E a Ivane, boa cozinheira, cozinha muito bem, sabe fazer todo tipo de comida. Ela ganhou o pastor pelo estômago ou não? Ou foi pela beleza mesmo? Ela me ganhou pela beleza, pela fidelidade a Deus. Ela também tem uma promessa, não se desviar. Isso contou muito para mim, até porque eu precisava, né? Imagina eu, presidente, precisava ser um exemplo se a minha esposa fosse um problema. Porque às vezes o marido é uma bênção e a esposa é um problema. Ou vice-versa. Sim. Então Deus tinha que fazer unir. Então Deus abençoe. Nós dois sempre temos o mesmo objetivo. Todas as pessoas que conversam com a Ivane, que a Ivane faz muito discipulado, eu também faço muitos discipulados. Então, se apaixonam pela Ivane. A Ivane não é, vamos falar assim, aquela Brastemp no púlpito. Mas ela tem muito conselheiro. Mas no particular, para trabalhar, pode ser jovem, pode ser, né? Dos bastidores, sempre foi muita bênção. E ela me ganhou por isso. Muito conselheira, muito amiga, muito parceira. Nós dois sempre fomos não só casados, não só namorados, nós fomos tão amigos que às vezes a gente, à noite, começava a conversar na cama e conversando, batendo papel, eu perdi o sono, mas como é para dormir agora? Isso já é uma cumplicidade. Eu ia pedir, não vou, né, fazer um pedido para o pastor, dar um conselho também para os casais, né? E isso que o pastor citou aí chega assim, a ser uma cumplicidade ao extremo, né? Que é a parte de unir tudo, né? Ser amigo, ser companheiro, ser cúmplice mesmo, né? De estar junto para tudo. O que mais mata o casamento é a morte do diálogo. Morreu o diálogo na sua casa, seu casamento já vai começar a morrer. E a gente preserva, a gente faz tudo para o diálogo não morrer.
Então quer dizer que vocês dois nunca discordaram, nunca tiveram... Não, isso não existe. Isso não existe, mano. Pode pegar lá desde Adão e Eva, sempre teve discordância entre os casais, mas tem que ter alinhamento. Por isso que a Bíblia fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se o casal desentender durante o dia, ele tem até 6 horas, até o sol se pôr, para ele consertar. Não deu para consertar, nem que for de noite, nem que for lá na cama, se conserte. Por quê? Precisa consertar, porque senão diz a Bíblia fala isso. Se nós tivermos de mal com o outro, marido e mulher, a nossa oração não passa do teto. Isso está escrito na Bíblia, não foi eu que falei, é a Bíblia que fala. Talvez você, meu irmão, fale assim, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece a minha esposa. Ou o esposo fala, ou a esposa fala, você não conhece meu esposo, mas eu conheço a Bíblia. E a Bíblia não mente, a Bíblia verdadeira é a mesma e sempre será. E o apóstolo Paulo recomenda em 1 Coríntios capítulo 7, que eu recomendo você ler o capítulo inteiro. Mas no versículo 28 fala assim, olha, mas se te casares, não pecas, e se a vir se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Deu para entender a mensagem? Então nós já sabemos, quando vamos casar, nós vamos ter tribulação na carne. Tanto o homem quanto a mulher, não tem que reclamar nada. Aí a pessoa vem me consultar como pastor no gabinete e começa a reclamar do meu irmão, mas ele não era diferente, não, ele já era assim. Você também já era assim. Vocês quiseram a tribulação na carne. Por que o apóstolo Paulo recomenda o casamento? Para evitar a prostituição, também para a perpetuação da espécie, o crescimento demográfico, e está no plano de Deus, mas não tem coisa perfeita 100%, só no céu. Então, aí é a ciência do conhecimento. Agora, você jovem, seja fiel a Deus, peça a Deus uma ótima esposa, uma mulher de Deus comprometida com o reino de Deus, porque se você procurar uma esposa comprometida com o reino de Deus, comprometida com a verdade, tem possibilidade de dar errado também, mas é mínimo. Agora, se você procurar fora de qualquer maneira, já está começando tudo errado. Quando que eu ia imaginar que eu ia me casar? Depois vinha para Baipendi, começava o Ministério Céu, teríamos tanto de igreja que eu já disse que nós temos. Quando eu ia imaginar que nós teríamos um templo tão lindo, tão abençoado, não é para nossa glória, mas para a glória de Deus aqui em Baipendi, com aproximadamente 1.700 metros de construção, com amplas salas, com 2 suítes, com 2 estacionamentos para dar comodidade para todos. Eu nunca imaginei isso. Mas Deus fez da minha vida, porque eu criei em Deus, eu confiei na palavra, eu tomei posse das verdades, as profecias e os que os meus líderes me ensinaram, eu levei a sério. Se você levar a sério tanto o seu chamado quanto o seu casamento, você terá ótimos filhos, como eu tenho 3 maravilhosos filhos, 2 maravilhosos netos. A minha família é uma bênção, eu não tenho que queixar de nada. Eu costumo dizer, não conheço problema, conheço solução. Por exemplo, você pode perguntar, pastor, o senhor nunca teve problema na sua vida? Claro que eu tive. No ano 2000, tivemos uma enchente lá em São Lourenço, eu perdi 2 farmácias na enchente. Qual a diferença? A diferença é de que eu servo a Deus, nós levantamos de novo, e eu não paguei nenhum funcionário fora do 5º dia útil e sobressaímos bem. Essa é a diferença de quem serve a Deus. Além disso, eu nunca imaginava que eu ia para Israel. Israel é um outro país que está em voga agora, todo mundo falando aí de guerra, tanta coisa mais, mas lá é o país, a terra do Senhor Jesus. É o lugar da bênção. Quem vai lá é abençoado. E vou falar uma coisa, ir no Israel já estava no plano de Deus para o Ministério Céu, porque desde quando eu fui, a primeira vez que eu fui para Israel foi no ano 2011. 2011 eu fui com a primeira viagem para o Ministério Céu. 2010 eu fui junto com uma caravana da Ágape. 2011 eu fui a primeira vez pelo Ministério Céu. 2013 eu fui de novo. 2017 eu fui de novo. 2022 eu fui de novo. E agora temos uma viagem abençoada, preparada para 2025. E você é nosso convidado de honra para ir conosco. Porque todo mundo que vai lá volta abençoado, porque é a terra da bênção financeira.
todos que vão, voltam mais abençoados. E bênção financeira, prosperidade, não é só dinheiro não, é no casamento, é na família, é no ministério. O ministério desenvolveu, cresceu, porque você vai lá, você aprende. É o país que mais tecnologia tem no mundo, é o país que mais ciência tem no mundo. Toda a rede social que você usa, aí você está pensando, foi criada onde? Tudo em Israel, é tudo os judeus. Então, meu querido irmão, querida irmã, você quer ter um casamento abençoado, um ministério abençoado, uma igreja abençoada, você quer ser abençoado? Busca a Deus com seriedade e vai na terra do Senhor. E ore sempre abençoando Jerusalém, abençoando Israel. Glória a Deus. Porque quem assim o faz, prospera. Prospera. É promessa. Está no Salmo 122. Leia o Salmo 122, fala lá, orai para que haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém, haja paz nos teus palácios. Estamos em guerra agora. Fica tranquilo, que o país de Deus, a terra de Deus, vai vencer. Porque nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu querido pastor, né? Pastor e pai na fé. Amém. Fico muito grato pela sua presença aqui hoje, né? Nessa estreia desse nosso podcast, Fortalecendo a Fé. E para a gente encerrar, eu gostaria que o pastor a gente fizesse aqui um ping-pong rapidinho, né? Algumas coisas bem rapidinho assim, só para a gente ter aquela noção do que é o Donizete, né? Não Sim. O pastor, mas o Donizete, nos gostos pessoais, coisa bem simples. Comida, o pastor já falou, né? Gosto de comer. Gosto de comer. Sendo comida... Quer me agradar? Faz um arroz doce gostoso, manda pra mim. Ótimo, isso é muito bom. Ou um cafezinho também, né? Como diz os pastores lá da lei que lá nos Estados Unidos, né? Os pastores do Thales Roberto, né? Sem café é impossível agradar a Deus. Não é frase minha, é deles lá, né? Então tomando aqui um cafezinho. Gosto muito. Mineiro, né? Já viu como é que é. E comida, o pastor já falou. Uma música em especial. Eu gosto de todas as músicas. A primeira música que marcou a minha vida cristã foi o hino 15 da harpa cristã. Como cego andei, perdido vaguei. É a música que marcou. Conversão. Mas eu gosto de todos os ritmos. Tem gente que tem preferência por ritmo. Eu gosto de todos os ritmos de música. Eu prezo muito pela letra. Sim. Se ela é cristã, se ela tem fundamento, conteúdo, né? Se ela tem conteúdo, se ela não está ofendendo a Deus. Não gosto. Até canto, às vezes até ouço, mas não gosto que a música... Eu não gosto de música que chama Jesus de você, chama Deus de você. Eu gosto que chama de Senhor, coisa, mas respeito quem gosta. Sim. Gosto de todos os ritmos e gosto muito da música que a minha filha gravou. A Flávia gravou uma música lá, aquela música da comunhão, da união. E tem uma música também que está no primeiro disco dela. Não vou falar quem que tem música de autoria sua lá, muito linda. E tem uma música que um tal de Lourenço, que foi compositor lá de Itamonte, ele fica até na cadeira de roda, parece. Não sei se você lembra. Uma música que ele fez lá, que é uma das músicas preferidas minha, porque ela é evangelística. Convida a pessoa para aceitar Jesus. Toca muito. Um filme. Olha, o filme que mexeu... Eu tive 2 filmes que mexeram na minha vida. O primeiro foi Paixão e Morte de Jesus Cristo. A primeira vez que eu assisti, eu saí da sala chorando. Me mudou por completo. E depois, aí, me converti. Depois que eu me converti, o filme que marcou minha vida é A Cruz e o Punhal. Interessante esse filme também. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É geral, né? Todo mundo gosta. Muito bom. Um versículo. O versículo, não o versículo da Cel, o versículo do Donizete. O versículo do Donizete: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou eu no meio deles. Glória a Deus. Não gosto de ficar perto de roda, que fica conversando outros assuntos. Não é que eu sou antiquado, ou seja, quadrado, não. Gosto de conversar qualquer assunto, mas tem que ter um fundinho das coisas de Deus. Depois eu tenho que cair ali, tem que ter conselho, porque eu acho que a missão minha, Deus me deu uma missão: ajudar as pessoas, evangelizar, cuidar. Tem que ter, comunhão. Eu não nego a céu. O que quer dizer céu? Comunhão, comunidade, evangelização. Tem que estar evangelizando a todo tempo, 100%, 24 horas por dia. E depois eu tenho que ter oração. Eu estou o tempo inteiro orando. Às vezes eu estou sentado perto de vocês, não faz ideia. Eu estou orando.
Eu deito na cama, eu deito orando, eu durmo orando. Quando eu acordo, já começo a orar. Porque eu acho que eu quero honrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito importante, né? É interessante. Nós ficamos gratos pela sua vinda aqui hoje, né? E nós agradecemos a você que está aí nos assistindo na nossa estreia deste podcast Fortalecendo a Fé. Nos assista, né, nas redes sociais, nos siga, compartilha, dê o seu like, para que seja uma forma de missão que você está fazendo, né? Quando você compartilha, quando você assiste, quando você envia, você também vai estar abençoando outras pessoas da mesma forma. Você está sendo um missionário. Então nos siga nas redes sociais, né, no @Igreja Cell Baipendi, e que você seja muito abençoado. Hoje nós estivemos aqui com o nosso pastor, fundador, cofundador, né? Isso, junto com o pastor Márcio Castro. Uma benção, uma benção. Um grande homem de Deus, meu pai na fé. Isso para mim hoje foi um orgulho, né, estar aqui com o pastor. Amém. Você não fez uma pergunta para mim que eu pensei que você ia fazer. Sim. Eu pensei que você ia me perguntar qual esporte que eu mais gosto. Na verdade, posso responder? Pode sim. É o seguinte, todo mundo fala assim, ó, eu sempre gostei de jogar bola, de chutar bola. Não que eu queria, é mais por esporte. E joguei até em 1989, quando foi no ano 2000, 1999, né? Do ano 2000, agora, 2020, até 2019. Eu gostava muito de praticar esporte. Jogamos no sítio, tinha time, até gostava muito de jogar de artilheiro, lá de camisa 9, mas em 2020 eu tive uma lesão. Tive uma trombose na perna, aí eu não posso jogar mais. Aí você vai falar assim, mas qual time você é torcedor? Todo brasileiro quer saber isso. Aí eu sou torcedor. Você torce para qual time? Eu torço para os Atletas de Cristo. Glória a Deus. Então, já que eu torço para os Atletas de Cristo, eu sou torcedor de todos os times. De todos os times. Eu torço para a seleção brasileira. E sou torcedor de todos os times. Mas como que o senhor faz quando eu sento perante a televisão, que tem um jogo? Eu sento assim, está jogando dois times, eu olho, o que estiver jogando mais bonito, eu torço para aquele. Porque eu torço Atletas de Cristo. Sim. Todos os times têm Atletas de Cristo. Inclusive, quase que praticamente todos os times têm... Todos têm Atletas de Cristo. Então eu torço para todos. Entendeu? Isso é... Mas gosto de futebol e não posso jogar mais. Agora só fazer academia e caminhada por causa da saúde. Mas... De repente, né? Vai que nós vamos lá no sítio, né? Agora nós vamos estar lá com a construção, vai estar uma nova estrutura, né? Vou fazer uns golzinhos. Com certeza. Eu desisti disso aí, que isso não é para mim não. Futebol não é para mim não. Mas glória a Deus. Meu querido, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Prazer. Foi um prazer. E que Deus possa estar te abençoando poderosamente, né, no ministério, continuar abençoando, e para que Deus também, né, nos abençoe através da sua vida, como tem sido até hoje, né? Eu sou muito grato a Deus por isso, por esses momentos. Aprendi muita coisa, né? Ainda estou aprendendo, e o pastor tem sido sempre um referencial nessa questão de um homem de Deus. Amém? Eu quero agradecer você que me suportou e fez a entrevista aqui, agradecer os nossos assistentes que estão aqui, os idealizadores, sonhadores. Eu olho para vocês, eu fico apaixonado, eu fico vibrando, porque eu lembro de mim. Quando eu quis fazer as coisas. Isso é muito bom. Eu acho lindo a pessoa quando quer fazer as coisas para Deus, para agradar, com a intenção de elevar o reino de Deus. Parabéns para vocês. Quero cumprimentar todos vocês que estão nos assistindo. Parabéns, muito obrigado. Nos siga nas redes sociais, nos indique, nos curta, nos compartilhe, nos ajude. Não é porque nós queremos aparecer, eu não preciso aparecer. Tem 35 anos de ministério, eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço. Tem grandes amizades, com grandes apóstolos, grandes pastores, mas não é isso que eu quero. Eu quero anunciar o reino de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero anunciar o reino de Deus. É isso que eu quero. Glória. Eu quero agradecer de coração. Deixe Jesus Cristo entrar, fazer morada dentro do seu coração. Seja humilde sempre. Seja manso e humilde de coração, porque é esse que Jesus procura. O Pai procura verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em verdade e em espírito. É isso que Ele quer encontrar em você. Deus não chama só capacitado, Ele capacita os seus chamados. Você é um chamado, aceite, venha para Jesus e acredite que Ele vai mudar a sua vida e vai fazer de sua vida mais do que Ele fez na minha.
Deus abençoe, parabéns, obrigado, muito obrigado, Deus abençoe, um grande abração, um beijo no seu coração, me ajude nas suas orações, que eu estarei orando por você, embora às vezes não o conheça, mas Jesus te conhece. E Ele vai mudar a sua vida, mudar o seu coração, mudar o seu casamento. Acredite, Jesus começou o seu milagre, o primeiro milagre de Jesus foi ele num casamento. Faltou vinho, eu costumo dizer que é o vinho do diálogo, o vinho do relacionamento, o vinho da área sexual, o vinho do ensino dos filhos. Faltou vinho, eu gosto de pregar sobre 10 tipos de vinho no casamento. Jesus acertou e consertou a vergonha naquele casamento com a transformação da água em vinho. Ele quer transformar a sua vida arrebentada numa vida de sucesso, uma vida abençoada. E tem mais, se eu fiz isso que eu fiz até agora, mesmo não acreditando que eu poderia fazer, você pode fazer muito mais que eu. Nossa. E eu fiz o que eu fiz porque Jesus falou, vós fareis maiores obras do que eu. Jesus falou isso, que eu podia fazer maior que ele. Não fiquei orgulhoso, mas acreditei no que ele falou. Glória, e eu estou fazendo a minha parte, faça a sua parte. Deus te abençoe. A paz. Fé. Gente, graça e paz, muito grato por você ter nos acompanhado nessa estreia, né, desse podcast Fortalecendo a Fé, e que Deus te abençoe e nós te esperamos na próxima.